Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Glória a Deus, que bom que você está aí. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Reis, capítulo 13. Segundo livro de Reis, capítulo 13. Segundo livro de Reis, capítulo 13, versículo número 14. Espera você achar aí. Pode emprestar o iPhone 16, não tem problema. Olha aí do lado se a sua amiga ou seu amigo não tiver a Bíblia, pode emprestar. Nós vamos ler juntos essa porção da palavra de Deus nessa noite aqui. Segundo livro dos Reis, número 13, capítulo 13, verso 14. Eu vou ler aqui na versão que eu tenho e aí você vai acompanhando aí. Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade, da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. Você sabe onde é que fica o leste? O leste fica para lá, porque o sol nasce lá, então é o leste. Joia? É o que eu sou da geografia. Nunca esqueci onde é que é o leste. Então o leste é onde nasce o sol. Onde você estiver no mundo, o sol nasceu, o leste é lá. Joia? Diz assim, aí seguindo. O rei a abriu, Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca, até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6, e assim venceria os sírios até acabar com eles, mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Amém. É um texto interessante e eu quero pensar baseado nele algumas coisas aqui que o Senhor falou no meu coração e eu queria partilhar conosco. E eu dei um tema para essa mensagem que é: não pare até ter terminado. Será que você pode pensar nisso aí? Não pare até ter terminado. Quando o profeta fala isso aqui para Eliseu, ele dá as flechas e fala: atira. Você viu o texto? Ele não disse atira tantas. Ele não disse até acabar as que você tem. Ele não deu uma quantidade. E o que indignou o profeta foi que o cara poderia ter feito muito mais e não fez. Ele fez o mínimo. Ele pegou, lançou 3 flechas ao chão. E isso indignou o coração do profeta ao ponto de ele dizer: você ia vencer todo mundo, mas agora você vai vencer os sírios só 3 vezes. E eu queria pensar conosco sobre isso, pensando nessa ideia de não pare até ter terminado. E eu queria começar nessa noite pensando conosco aqui, você que está em casa, você hoje aqui conosco, por que nós paramos? E o Senhor falou muito comigo isso, por que a gente para? Por que nós paramos de crescer? Por que nós paramos de avançar? Por que nós paramos de viver a vida do jeito que o Senhor espera de nós? Por que a gente para com um BO? O que é um BO? É o brilho nos olhos. A gente vai vivendo a vida, e aí se você não perceber, o brilho nos olhos seu olho vai ficando meio sem brilho. Você vai vivendo a vida sem expectativa. Você vai vivendo a vida, mais um dia, ai que bom, que benção, que benção. A gente não vive a vida de um jeito assim que o Senhor chamou a gente para viver, com expectativas, com desejos, com anseio. E eu pensei muito nisso aqui. A pergunta é: por que nós paramos? Por que nós paramos de crescer? O que é que nos faz estagnar? O que é que nos faz acomodar? O que é que nos faz viver a vida de um jeito onde a gente fala assim: tá bom, tá suficiente, ai, deu certo, eu consegui. Aí a gente vai ficando
manso. A gente vai ficando acostumado, a gente vai ficando, tá bom. Quando a gente para ver, e aí nós fazemos uma pergunta sincera para nós, porque nós paramos de crescer em alguma área, avançar em outras, geralmente é porque a gente tomou algumas decisões. Nós somos responsáveis por esse avanço ou não. Deus olha para nós, Deus nos deu impulso, Deus nos deu uma presença dele, e aí a gente vai se acostumando com as coisas, e aí nós vamos ficando, tá bom. Vamos nos acostumando, e aí a vida vai ficando um pouco mais pesada. Eu anotei isso aqui, o que nos faz estagnar, ficar acomodados, talvez nosso trabalho, nossa estabilidade financeira, talvez a nossa pança. A gente vai ficando gordinho, queremos poupar energia. Não, dá muito trabalho. Não vou sair. Não, está chovendo. Você já fez algum tipo de atividade física? E aí geralmente a tendência da atividade física é no frio, de manhã cedo, que você acostumou, acordou animado, fez o frio. Quero ver você sair da cama. Não sai, 6 horas da manhã, para ir nessa academia, correr, fazer minhas coisas. Não vou. A gente vai ficando acostumado, nós vamos ficando dessa forma aqui, estagnados, acomodados. E aí a pergunta do Senhor para nós essa noite é: por que isso acontece em nós? Quando você vive a vida, tem um texto que diz assim: aviva a sua obra no meio dos anos, Senhor, e torna a sua obra conhecida. O profeta Oséias profetiza isso. Porque no meio dos anos vem essa acomodação, no meio dos anos vem essa mansidão, no meio dos anos a gente quer parar, no meio dos anos a gente quer desistir, no meio dos anos a gente não vê o final, no meio dos anos a gente, tá bom, fizemos muita coisa até aqui, vamos parar por aqui. E aí a nossa vida vai ficando complicada, a gente vai esquecendo de algumas coisas. E eu queria perguntar para nós aqui, foi o que o Senhor perguntou para mim, e eu quero só partilhar a borracha. E é isso aqui: quem deu autorização para parar? Tem uma música que diz: quem mandou largar a rede? Quem deixou você parar? Quando a gente é sincero com Deus, não foi Deus que pediu para a gente parar, foi a gente que disse para Deus que ia parar, porque dissemos que ia parar e Deus que obedeça. Ou algumas vezes eu já vi isso, Deus parando pessoas porque precisava tratar áreas, momentos, situações. E aí Deus para a pessoa tem essa ideia, Deus me parou. Mas geralmente, a pergunta que a gente faz é isso: quem deu autorização para parar? Geralmente, nós que quisemos parar. Paramos por alguma situação da vida, paramos por alguma coisa que aconteceu, paramos por alguma coisa que ficou talvez paralisado, travado. E aí nós vamos vivendo a vida desse jeito, acostumados. Talvez você ficou improdutivo. Você era da pegada do trabalho, daqui a pouco hoje você já vê que você já fica olhando para o relógio. Meu Deus, esse culto não acaba logo. Meu Deus, esse homem está pregando. E a gente vai vivendo a vida, olhando para a vida e sem expectativa, sem desejo de coisas novas, sem desejo de sonhar com coisas novas. Olha a sua vida, como é que ela está? Olha a sua casa, como é que ela está? Essa semana eu sentei com minha esposa e nós estávamos fazendo um checklist de coisa que precisa arrumar na casa. Coisa que precisa ir para casa. Coisa que precisa ajustar. Tem uma lista lá, meu Deus do céu, não sabia que era tão grande a lista, não. Mas a gente vai vivendo a vida e andando de lá para cá, a gente não percebe de algumas coisas que precisa ajustar, fazer, arrumar, pôr no lugar. É a ideia de nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. A gente precisa aprender a fazer isso. Mas aí a gente vai vivendo a vida, o tênis está furado, vai andando com o tênis furado. O carro está quebrado, vamos andando até ele parar. Aí eles vão lá, está faltando, o sofá quebrou o pé, bota uma lajota embaixo e acelera. E a gente vai vivendo a vida sem arrumando as coisas. Nós estamos no ímpeto, e a gente não para arrumar as coisas, viver a vida. Como é que anda isso dentro de nós? Como é que anda esse desejo assim? Como é que anda a nossa casa? Como é que anda a nossa família? Como é que anda a criação de filhos? Como é que anda as finanças? Como é que anda quando eu dirijo o carro? Como é que sou eu no trânsito? Como é que sou eu na escola, no trabalho, no colégio, na empresa? Como estão as coisas?
É a ideia da gente fazer um balanço. Parar, igual a empresa grande, eles têm que parar e contar todas as peças. E se faltar uma peça, tem que recontar. Imagina, uma van da vida, o tanto de coisa que tem de item, recontar, um atacadão. A gente precisa viver a vida desse jeito. Se a gente está assim, então eu queria pensar, por que então que a gente começa algo? Por que nós começamos algo? Geralmente nós começamos algo porque, se a gente for sincero conosco, nós começamos por uma necessidade. Você precisa perder peso, por exemplo, uma necessidade de uma perca de peso para uma cirurgia, para uma melhor qualidade de vida, para alguma situação que aconteceu. O médico olhou e falou, deu sabe aquela briga? Muda de vida, toma postura, um choque de realidade. Talvez você comece alguma coisa que você precisa de fato avançar na vida. Preciso me graduar, preciso fazer uma faculdade, preciso fazer inglês. Talvez você comece desse jeito, uma necessidade. Você vê uma importância, você quer aprender uma nova área, você quer aprender um novo saber, um novo conhecimento, mas talvez você comece algo por uma frustração. Você trabalha numa área e aí aquilo daqui a pouco você foi mandado embora, ou alguém corrigiu você, você não gostou, e aí você começa algo por uma frustração. Me frustrei aqui, eu vou para cá agora. Eu era da contabilidade, eu vou para psicologia. Aí eu dou com a cara da psicologia, eu vou para engenharia. Geralmente nós começamos algo por causa dessas duas coisas. Uma necessidade, um desejo, ou uma frustração. Nós nos frustramos em um ponto e o outro, e aí nós queremos começar algo para mostrar para nós mesmos que a gente é capaz daquilo. Que nós conseguimos. Eu vou esfregar na cara do outro que eu consigo. Aqui não, que vocês já estão tudo zero bala. Mas aí fora... Aí fora. E eu anotei isso aqui, nós temos dificuldade em fazer perguntas sinceras. E Deus me deu uma facilidade para fazer perguntas sinceras. A pergunta é, por que deu errado? Por que algo deu errado? Quando a gente faz essa pergunta sinceramente, sem tomar partido A ou B, a gente colhe respostas das quais nós não queremos. Nós colhemos respostas das quais nós não... Puxa vida, não era assim, não era assado. E aí nós precisamos aprender isso, que nós somos seres humanos. Nós estamos vivendo a vida e precisamos entender algumas coisas. Se a gente também está começando algo, eu anotei isso aqui, será que foi Jesus que autorizou que eu começasse algo? Ou do mesmo jeito que eu terminei algo, eu disse para ele, eu vou começar algo e o senhor que aguenta aí. Nós vamos viver na vida desse jeito. Talvez você está aqui hoje, quem autorizou você foi seu marido, sua esposa, seu amigo de confiança, um pastor, alguém que olhou para você e falou, cara, tenta isso. Talvez foi até o seu filho falou, pai, você precisa fazer isso. Está demais, pai. Talvez foi alguém próximo a você. Aí eu fico perguntando a mim, e eu queria perguntar para você, será que a gente precisa disso mesmo que a gente começou a fazer? Será que a gente precisa se meter em mais uma coisa que Deus não chamou a gente para ir e a gente se meteu lá achando que Deus está nesse negócio? Ou será que nós vamos tentar e vamos ver o que dá? Seja o que Deus quiser. Deus nem está sabendo, mas seja o que Deus quiser. Está vivendo a vida desse jeito. Isso é necessário. Essa pergunta muda muitas coisas. Isso é necessário. Isso é necessário para o nosso padrão de vida. Esses dias eu perguntei para um adolescente, se eu te desse 5 mil reais na mão, o que você faria hoje? Primeira resposta, ele falou assim, compraria um PlayStation 5. Aí eu falei, legal, você tem dinheiro para a internet? Ele falou, não, meu pai que paga. Eu falei, então não adiantou nada, meu amigo. De acordo com quando eu olho para o padrão de vida, é isso, não adianta nada você ter uma Ferrari, custa 1 milhão, 1 milhão e 200, 2 milhões. A gente não tem dinheiro para o seguro, não tem dinheiro para pôr combustível, que você vai andar, um tanque deve ser quase R$1.000. Você só pode andar no final de semana devagarzinho, orando a Deus para ninguém bater no você, porque você não tem seguro. Qual é a vantagem de ter um carro desse?
É o nosso padrão de vida, a nossa realidade. Nós precisamos andar de acordo com as nossas pernas, de acordo com a nossa realidade, de acordo com a nossa situação. Mas e quando a realidade bate? Quando a realidade bate, ela é dura, ela é firme, ela é contundente, porque não tem o que fazer. Se você ganha X, você pode olhar uma promoção, um sonho, mas você ganha X. Você pode orar pelo Y, mas enquanto você vive no X, fica com X. Mas isso não impede você de batalhar, crescer, avançar pelo Y. A gente vai viver na vida, precisamos disso. Imagina isso. Quando a realidade bate, nós precisamos continuar fazendo avaliação. Todos os dias eu faço avaliações da minha vida. O jeito que eu trato minha esposa, meus filhos. Eu tenho um menino e uma menina. Eu vou tratar os dois da mesma forma? Não dá. Quando ela vem, põe a cabeça no ombro, dá um cheirinho e fala assim: papai, eu te amo. Amolece o peão. Mas ao mesmo tempo, eu preciso ser amoroso com os dois, firme com os dois. Não tem dessa de amar mais um que o outro. Tem que amar igual, irmão. E esse é um cuidado que a gente tem que ter na vida. Eu anotei isso aqui. Nós temos para mostrar ou nós temos para abençoar alguém? O que adianta você ter uma Ferrari e alguém um dia pedir uma carona para você? Cara, saiu do culto, o carro dele quebrou, ele precisa chamar um Uber, está chovendo. E aí você diz: não posso dar carona. Qual é a vantagem de um bem tão precioso que Deus te deu se você não pode abençoar alguém? Eu pastorei os nossos adolescentes aqui, sexta-feira. Um adolescente entrou em contato com o pai, ligava, o pai não atendia, ligava para a mãe, não atendia, ligava do outro telefone, não atendia, não conseguia, tudo indisponível. Mandei mensagem para a mãe, falei assim: estou levando seu filho. Ela: não precisa. Eu falei: não, fica tranquila, já estou a caminho. Deixei ele em casa, a mãe: meu Deus, obrigado. Falei: a gente precisa fazer isso, fazer esse tipo de coisa, abençoar as pessoas, cuidar delas, amar elas. Eu anotei isso aqui: nossos relacionamentos, eles podem melhorar. O jeito que a gente trata o próximo, o nosso irmão, alguém do trabalho, será que esse relacionamento pode melhorar? Será que isso pode avançar? Nosso casamento, será que ele pode melhorar? Será que o jeito que eu tenho tratado meu esposo, minha esposa, será que é desse jeito mesmo que a Bíblia diz que eu tenho que fazer? Quando eu paro para a vida e olho a realidade, eu tenho que olhar para mim, eu não posso olhar para os outros. Quando eu olho a minha realidade, eu posso olhar os outros como exemplo, mas eu nunca posso estender a mão para acusar alguém, porque Deus está falando comigo. Se Deus está falando comigo, a bucha é minha. O problema é meu, não é do outro, é meu. E a gente precisa viver a vida desse jeito. O jeito que nós vivemos a vida, o jeito que nós tratamos esposa, marido, filho, os avós. O povo gosta de comer na casa da avó e do vô, mas pergunta se leva um frango assado no domingo. Chega lá: mãe, o que tem para comer aí? Não leva nada, ainda come tudo que tem lá na casa da veinha. Pensa. A gente precisa aprender a fazer isso. A realidade, ela é dura, ela é implacável. Mas sabe uma coisa que eu aprendi? Ainda que a realidade seja dura, implacável, difícil, complicada, ela é a realidade, é o que tem para hoje. É o que nós estamos vivendo, passando. É o momento de nossas vidas. E baseado nisso, eu queria partir para outra parte da mensagem, que é o poder do agora. É agora que você pode mudar. É agora que você pode ajustar. É agora que você pode olhar para a vida e ver o que você pode arrumar. É no agora que o profeta ficou indignado. Enquanto ele lançou as flechas para o leste, beleza. Mas na hora que o profeta deu um segundo comando, disse assim: lance-as no chão. E ele pegou só 3 flechas e fez o mínimo do esforço. O profeta ficou indignado, falou: cara, agora você podia ter mudado a vida da sua nação. Agora você podia ter mudado a vida de quem vai vir depois de você. Mas porque você não tomou atitude, vai ser 3 vezes só que você vai vencer o reino dos assírios. Na vida a gente tem que aproveitar o poder do agora. Não é todo dia, não é todo agora que você tem uma situação que passa perto de você e você pode resolver as coisas agora.
É agora que você tem que resolver um problema no casamento. É agora que você tem que pagar uma conta. É agora que você tem que acordar. É agora que você tem que ir embora. É agora que você tem que viver a vida. É agora que você tem que sair desse lugar e ir para um outro. É agora que você tem que ficar quieto onde você está. É agora. Não é amanhã, não é depois, é na agora. Se é agora, o que é que nós vamos fazer agora? Como é que nós vamos viver a vida? Como é que a gente vai viver as coisas? Não sei se você prestou atenção, mas Eliseu estava morrendo. O texto diz que foi a profecia final de Eliseu. O último verso vai dizer, e Eliseu morreu. O cara está morrendo, preocupado com os outros, focado nos outros, em abençoar os outros. Mas quando ele diz para o outro, lança, a pessoa parece que não percebeu perto de quem ela estava, no agora. Talvez nós estamos vivendo a vida e não estamos percebendo que agora o Deus do universo está conosco. Agora, junto com a gente, nas decisões boas, nas decisões difíceis, nas decisões ruins. Deus não vai embora, não se afasta da gente quando a gente toma decisões ruins. Deus continua do nosso lado. Imagina, se a gente toma uma decisão ruim, eu gostei que você é pentecostal. Imagina. Se nós tomamos decisões ruins, talvez alguém próximo de nós pode se afastar. Talvez alguém próximo a nós pode ir embora, pode nos deixar, pode nos abandonar. Mas o Senhor não faz isso, Ele fica do nosso lado. Olhando o que a gente está fazendo. Está ruim, tomou uma decisão errada. Mas vai fazer o quê? Estou aqui. Eu falei para você não fazer isso. Mas você fez. Pense em alguém. Imagina isso. Eliseu estava morrendo e preocupado. Sabe o que mais me chamou a atenção aqui? É que ele não deu limites. Sabe qual é o nosso problema? A gente que dá limite. A gente que limita as coisas. Deus está dizendo para a gente caminhar, para a gente seguir, para a gente avançar, para a gente seguir. E aí a gente vai vivendo a vida e vai seguindo a vida. E a gente vai pondo limites, muros, cercas. Há uma história antiga que eles pegaram um elefante pequenininho, puseram uma estaca, cravaram, e o elefante puxou a perna e não conseguiu sair. E eles ficaram fazendo isso o resto da vida. Quando o elefante era grande, ele botava o pezinho ali, e ele achava que podia ficar preso com aquela estaca. O elefante era só dar um. Acabou. Mas ele foi conduzido, construiu-se aquele ambiente para ele, ele achou daquele jeito. Talvez nós estamos igual um elefantão. O que está nos prendendo é uma coisinha pequena, simples. É um chute e nós vamos embora. Um chute a gente avança. Um chute a gente continua a vida. Mas essas coisas vão nos prendendo, nos paralisando. Nossa mentalidade precisa mudar. Quando eu digo nossa mentalidade precisa mudar, sabe uma coisa que me ajuda? Ler a Bíblia em versões diferentes. Eu uso o YouVersion como aplicativo da Bíblia. Você abre ali, sei lá, Almeida, Revista Corrigida. Lê lá um dia nessa versão. Depois você lê na King James. Depois você lê na nova versão transformadora. Depois você lê na nova versão internacional. Vai lendo a Bíblia em versões diferentes. Você vai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sua cabeça vai aumentando. Você vai conhecendo coisas novas, de um jeito novo, de uma maneira nova. Patrick, eu só oro de joelhos. Amém, irmão? Mas experimenta orar andando. Experimenta orar dirigindo. Experimenta orar no banho. Experimenta orar fazendo comida. Experimenta orar andando a pé, caminhando, correndo. Eu sempre gostei de caminhar e eu fazia isso com fone de ouvido. E um dia, eu moro ao lado do Contorno Norte. O Contorno Norte estava fazendo ainda, não tinha carro, irmão, não tinha nada. Eu entrava naquele Contorno Norte e saía caminhando. Não tinha carro, não tinha trânsito. E um dia eu estava ouvindo o Thales Roberto. E eu estava ouvindo Deus na minha vida, sei lá. Daqui a pouco eu comecei a andar muito doido assim. Aí quando eu me vi assim, eu estava com os braços gesticulando, andando. Eu falei, gente do céu, se passa alguém, vai ser meio pinel. A gente precisa viver a vida de um jeito novo, de uma maneira nova. O agora não é a respeito do que pode ou poderia fazer, mas é sobre o que a gente precisa fazer. O que é que nós precisamos fazer para mudar de vida? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, com todo amor e carinho. Existem coisas que é nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade. Deus não vai descer do céu, não vai mandar um anjo, não vai mandar um raio. Ele vai dizer assim, é você, sua responsabilidade. Eu vou abençoar você, mas enquanto você não tomar postura,
eu não vou abençoar você. Nós precisamos viver a vida desse jeito, dessa maneira. Imagina isso. Talvez existem pessoas que se afastaram de nós. Talvez existem pessoas que nós o amamos, nós sentimos falta, e a gente fica medindo. Cara, passa a mão no telefone e liga, faz uma ligação. Eu tenho um amigo que mora em outra nação, volta e meia a gente passa a mão no telefone, faz a chamada de vídeo, conta as piadas ruins, ri, chora. Nós precisamos aprender a viver a vida, nós somos seres humanos. Nós não somos anjos. Nós somos criaturas de Deus, filhos de Deus. Nós não somos o Deus. A gente precisa viver desse jeito, dessa maneira, dessa forma. Como a gente pode fazer isso? Ligar para alguém, mandar uma mensagem. Alguém que você não manda faz tempo, não ouve a voz. Hoje mesmo eu passei a mão no telefone, mandei mensagem para um amigo. Falei, meu amigo, você está sumido faz tempo que eu não te vejo. Vamos tomar um café em nome de Jesus. Ele começou a falar, cara, está corrido. Eu falei, cara, semana que vem. Vamos tomar um café, vamos conversar. Vamos rir um pouco, a vida está muito dura, muito pesada. A gente, às vezes, se você não percebe, você às vezes, olha você saindo do culto, dependendo, ou chegando para o culto, você chega assim, carrancudo. Bom dia, boa noite, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Que paz do Senhor, né? Paz do Senhor, paz do Senhor. A gente nem tem a voz tão grave, e paz do Senhor, paz do Senhor. Pode dar um sorriso, calma o coração, vamos colocando as coisas para dentro, vamos ouvindo a voz do Senhor. Talvez você pode chamar alguém para jantar, para almoçar, pode pagar alguém uma janta, sei lá, dar um presente. Você pode ligar para a pessoa, isso é um maior presente que você pode fazer. Sabe, o poder do agora, nesse momento aqui, a gente vai vivendo a vida e nós podemos fazer alguma coisa. A vida não é feita só de presente, as pessoas acham que precisam dar presentes para os outros, mas a sua presença é um presente. Sabe o que eu descobri? Que ao longo do tempo, as pessoas elas não querem que a gente, elas querem a nossa presença. Elas querem gastar tempo conosco, elas querem falar e elas querem ser ouvidas. Tem um monte de gente que está cheio de coisa para falar e o que ela precisa é só ser ouvida. E existe uma técnica infalível, milenar, para você saber quanta pessoa que você está ouvindo está acabando de falar. Vai sair uma babinha branca no canto aqui, significa que ela está acabando já de falar. Vai olhando para quando sair, fala, está acabando já, está tudo bem. A gente precisa viver a vida desse jeito, dessa maneira. A gente precisa aprender, olhando para o agora, o poder do agora, desfrutar os momentos. Se você está num culto hoje aqui, fique nesse culto hoje aqui, desfrute desse momento, escute a palavra de Deus, adore ao Senhor, ore ao Senhor, se exponha ao Senhor, viva esse momento aqui. Amanhã será dia 13 de março, quinta-feira. Amanhã pertence a Deus. O nosso papel é viver o hoje. A gente pode projetar o amanhã, o que fazer. Que horas eu vou acordar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tudo bem. Mas o problema é que nós não estamos desfrutando hoje, agora, esse momento. A gente está tão acelerado, tão desesperado, como diz o texto do começo que a gente leu. Porque está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. E a gente não consegue ouvir uma mensagem boa, a gente não consegue ouvir Deus falando conosco. Há um monte de ruídos que nos tiram da direção, do caminho do Senhor. Não pare até ter terminado. Sabe o que eu aprendi? Que não existe plano B. Jesus não veio à terra e disse assim, Senhor, vou lá. Se der errado, tem um plano B. Aí imagino ele, Deus, olhando para o quadro celestial e bolando. O Espírito Santo ali trocando uma ideia, falando assim, não, vamos bolar aqui o plano redentor. Se não der certo, o que a gente faz, Deus? Ô Pai, o que a gente faz? Não, irmãos, quando Cristo veio à terra, Ele veio com um plano, acabou, plano A. Vai dar certo, vai acontecer. Vai acontecer. Se vai acontecer, a gente tem que viver a vida desse jeito. Não pare de atirar flechas até que Ele diga pare. Sabe qual é o nosso problema? A minha experiência é isso, até que as flechas acabem da aljava, meu, atira a flecha, manda bala. Sabe o que é isso? É, por exemplo, você está tentando um trabalho novo, um novo lugar,
Cara, você tem currículo para entregar, você tem contatos para mandar via e-mail, fala com o chefe de RH, fala com o departamento pessoal. Ah, mas acabou, não, procura mais, tem mais uns 3 ou 4, vai. Enquanto todo mundo não ser visitado, enquanto todo mundo não for perturbado, literalmente, você não entregar tudo aquilo que você podia fazer, não pare de atirar suas flechas. Deus não mandou você parar, foi você que parou. E a gente vai viver na vida desse jeito, dessa maneira. Eu tenho um amigo que eu sou padrinho de casamento. Eu liderava uma célula de jovens aqui. Hoje eu falei com o pessoal. Eu chamei ele 8 vezes para a célula. 8 vezes, 8 semanas seguidas. Cara, vamos para minha célula. Ah, tá bom, vou ver e tal. 8 semanas. Quando chegou na 8ª semana, ele não veio. Quando foi na 9ª semana, nós marcamos um churrasco. Ele não foi. Quando foi na 10ª semana, que Maringá estava um caos, assim, chovendo, alagando com força, do nada ele apareceu, que nós fazíamos a célula aqui na igreja, do nada ele apareceu. Eu olhei para ele assim, falou, cara, eu fiquei tão constrangido de tanto que você me chamou, que eu vim. E aí ficou lá com a gente um tempão, depois nós nos casamos ele e sua esposa. Hoje ele lidera uma célula aqui em Sião. Pensa, irmãos, nós precisamos insistir com as coisas, nós precisamos... Os meus amigos falam que eu tenho o ministério da insistência. Eu pego no pé, pego no pé, pego no pé, pego no pé. É normal, para mim é igual tomar café. Eu falei, e aí, não te vi. Você estava onde? Estava no churrasco? Por que ele me chamou? E aí eu falei assim, mas senti sua falta. Adolescente falta sexta-feira aqui, no sábado eu já mandou, eu estava lá, não viu você, o que aconteceu? Desse jeito. A gente precisa viver desse jeito, assim, não pare de atirar a flecha até que Deus diga pare. Talvez você tenha desistido de acreditar que o amanhã pode ser melhor que hoje. Talvez você está aqui hoje me ouvindo, talvez você está em casa e você está vivendo a vida de um jeito que está sendo tão difícil. Tantas percas, tantas lutas, tantas dificuldades, tantos nãos, que você tem dificuldade de acreditar que amanhã Deus tem algo bom para mim e para você. Tudo bem, eu entendo isso, já passei por esses tempos da vida. Sou ser humano. Eu entendo isso. Mas isso não define a gente. Isso não define a vida inteira da gente. Isso talvez seja um momento da vida, seja um tempo da vida, seja um momento da nossa história. Mas a gente precisa aprender a confiar no Senhor. Talvez tudo que Jesus precisa seja alguém que se recuse a desistir. Talvez nós estamos tão perto daquilo que Deus nos prometeu, nos garantiu, vai liberar sobre nós. E aí quando a gente está tão perto, tão perto, tão perto, tão perto, a gente desiste. E a gente volta para o final da fila. E a gente se afasta daquilo que Deus disse para nós. E a gente vai abandonando o que Deus nos disse. E a gente vai se apegando ao que nós estamos vivendo, às situações, aos momentos. Precisamos aprender a viver a vida desse jeito. Você talvez está perto de desistir, mas eu queria dizer para você, você ainda tem muita lenha para queimar. Você já notou que geralmente é assim, quando a gente diz assim, eu não aguento mais. Todo mundo já falou isso uma vez na vida. Se você não falou, você não vai falar, fica tranquilo. Mas todo mundo já falou, eu não aguento mais. Já deu. Acabou. Geralmente, quando isso acontece, a gente ainda anda mais uns 10, 15 km. É incrível. É incrível o poder que há dentro de nós, seres humanos, com a bênção do Senhor, com o impulso de Deus. A gente consegue avançar em áreas que a gente jamais imaginou, jamais sonhou, jamais pensou. E você só tem essa vida agora para queimar, você não tem outra. Ah, depois você não vai virar outra coisa. Não, é essa, irmão, é essa vida. Não tem outra. A outra, ou você vai se encontrar com o Senhor, ou você vai se encontrar com outra pessoa. Mas só tem essa vida. E dependendo do que a palavra diz, que é 70 anos, depois é mais enfado. Mas eu quero chegar bem lá. Estou começando um processo de me cuidar para chegar lá bem. A gente precisa viver a vida desse jeito, dessa maneira, dessa forma. Se Jesus não tem plano B, ele tem plano A, eu queria ler um texto que fala sobre o final. Apocalipse capítulo 1, verso 9, diz assim, a visão de Jesus glorificado. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus.
estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de couro. A cabeça e os cabelos dele estavam brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto, dizendo... Porém, ele pôs a mão sobre mim, a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e eu sou o último, aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, e as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Irmãos, esse é o Cristo que um dia nós veremos. Não existe um plano B, não existe um atalho, não existe, não. O dia que o Senhor voltar para buscar a sua igreja, Ele vai voltar desse jeito. Ele vai voltar como um leão mesmo. Os olhos como chamas de fogo. Alguém que impõe respeito, alguém que chega no ambiente e muda o ambiente. Talvez hoje aqui, nesse dia, você está vivendo a vida de um jeito difícil, passando por situações complicadas, passando por momentos difíceis, onde talvez a sua fé está balançada. Talvez a gente está meio cansado, e não há problema nisso. O problema é que a gente tem um lugar para fazer isso, que é diante do Senhor. Filipenses 4 vai dizer assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Precisamos aprender a depositar aos pés do Senhor nossas lágrimas, nosso choro, nossa tristeza, nossa dor, nossa angústia, nossos medos. Precisamos todos os dias colocar nossas vidas aos pés do Senhor e dizer para Ele: Senhor, está doendo. Senhor, obrigado. Senhor, isso aqui o Senhor precisa ajustar. Senhor, isso aqui o Senhor ainda não mudou. Senhor, me ajuda a viver isso aqui. Eu me lembrei de uma oração antiga, e a oração, um pedaço dela dizia assim: Senhor, me ajuda a suportar aquilo que eu não posso mudar. Às vezes Deus não vai mudar aquelas circunstâncias que nós estamos vivendo, aquele momento, mas Deus vai nos dar força para suportar. Deus vai nos dar um ombro mais forte. Deus vai nos firmar os nossos joelhos tremendos, como diz lá em Isaías 35. Deus vai nos dar condições de podermos aguentar ou suportar coisas das quais nós não aguentaríamos. Amém? Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.